Já com os irmãos, Filipenses, capítulo 4. Olha só, se não é copo, é caneta, meu Deus do céu, tá difícil hoje, tá difícil aqui, pastor. Olha o medo, olha o medo, olha o medo. Olha o medo. Mas o copo não, chega. Homem demora a vir aqui quando vem me dar prejuízo. Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o verso 9. Verso 9. É um capítulo interessante. É uma passagem bem interessante para a gente meditar um pouquinho hoje, aqui nesse lugar. Vamos ler? Diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam desse modo, firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, meu fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegre-se no Senhor, sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e que viram em mim, isso ponha em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Aqui, essa passagem magnífica, né? Paulo escrevendo à igreja de Filipenses, uma igreja que não lhe trouxe problemas, né? Não é porque alguém não lhe traz problema que você também não deva se preocupar com ela. E essa igreja é uma igreja que nos traz muitos ensinamentos. E eu quero falar hoje especificamente dessa passagem com um tema para seguir a paz de Deus. A pergunta básica é: você tem certeza que você tem paz com Deus? Tem certeza? Olha para dentro de você mesmo. Será que eu tenho paz com Deus mesmo? Ou é apenas momentos de paz? Porque isso é muito importante para nós. Porque a paz de Deus, como aprendemos aqui, vamos aprender aqui, como aprendemos sempre constantemente, ela nos traz equilíbrio, tranquilidade. Porque muitas pessoas elas conseguem se superar em meio a tanta diversidade. Mas que a senhora lá não tenha o tom conhecimento de Deus, mas ela está superando. Não é fácil superar isso. Perdas, inimizades. É muito difícil. E você ter esse equilíbrio de você trazer esse equilíbrio de você é muito mais complicado ainda. Como é que você vai saber, você vai ter tranquilidade no momento de adversidade quando você se confronta com os problemas da vida? E não são muito poucos que nós temos. É muitos problemas. É incontáveis. Né? Hoje eu estou com 58 anos de idade. Quantos problemas já entraram na minha vida? E quantos foram superados? Alguns, talvez eu estava naquele momento de crise, né? Como nós todos temos, né?
E nós achamos que é o fim, né? E chegamos até um ponto que esse é o fim. Acabou tudo, né? Acho que finalizou a vida dessa terra. Não tenho mais o que fazer, não tenho mais o que falar, não tenho mais o que pensar. A vida em si me trouxe essas adversidades e parece que acabou. E de uma hora para outra as coisas mudam. Num estalo de dedo, você começa a ver uma luz no final do túnel. Eu falo isso porque, irmãos, o negócio desse negócio de luz no final do túnel, ele é real. Literalmente falando. Eu lembro, pastor Silvio, que eu estava indo fazer um serviço lá em Magaratiba, quando eu subo ali entro naquele túnel ali de Itacuruçá, e Muriquina. Irmãos, o túnel não tinha uma luz sequer. E geralmente a gente entra com o carro, não de dia com a lanterna, com o farol ligado. Tomei um susto, né? Mas aí eu liguei, consegui ligar, aí vi no final do túnel uma luz. Mas é real mesmo, é muito bom você encontrar a luz no final do túnel. Mas voltando para o nosso assunto aqui, e de uma hora para outra você encontra a solução. E aí a pergunta é, mas por que às vezes isso acontece na nossa vida? Por que eu acabo me encontrando nessa situação toda? Você foi entender aqui? Tudo passa por aquilo que nós permitimos entrar dentro de nós. A nossa forma de pensar, às vezes nós falamos demais, agimos precipitadamente, falamos precipitadamente. Tudo isso vai gerando em nós problemas. E grandes problemas. Que vão tendo consequências mais para frente, se nós não eliminarmos imediatamente. Então, a intenção de Deus, e até mesmo quando nós lemos passagens como essa, é justamente isso. Mas vamos ter uma ideia, no versículo 2 aqui, existia um probleminha entre duas senhoras lá, a dona Ivode e a dona Sidik. Eram duas senhoras, pastor, você tem duas mulheres fervorosas na igreja e as duas estão com problema. Eu já passei muito por isso já. É triste isso, irmão. Aí você fica entre a cruz e a espada, né? E aí, o que eu faço agora? Se eu der importância, dar atenção a outra eu vou ter que perder a outra. Eu não posso perder a outra. Mas se eu der atenção, eu vou perder a outra. Eu não posso perder as duas. E Paulo estava nessa situação toda. Paulo não podia perder essas mulheres, porque ele mesmo descreve que elas eram mulheres que auxiliavam ele no evangelho, na igreja. Eram mulheres que colaboravam com ele. Ele não podia perder essas mulheres, de hipótese alguma. E aí, ele fala e começa a pedir o cooperador, o dirigente da igreja, olha, vamos lá, cuide dessas mulheres. Tenta resolver esse problema. Para poder não perder essas mulheres, porque elas são muito importantes. Paulo aqui descreve para nós algo muito importante para nós, que todas as pessoas que estão próximas de nós são importantes. Independente que seja o grau de como elas se relacionam, ou como é o sistema delas, não importa. Todas as pessoas que estão próximas de nós são importantes. Vamos descrever aqui algumas delas. Você poderia descrever? Não, porque são muitas. Até aquelas que, assim, de uma forma, você pensa que foi a sua inimiga, que foi o seu inimigo. Essa pessoa é importante para você. Nunca descarte qualquer pessoa. Sempre entenda que cada uma é importante para nós. E Paulo pensava assim. Então Paulo estava aqui falando, ainda tinha um dos cidadãos, olha, tem mais um ainda. Tem um Clemente lá. O irmão Clemente também tem que ser muito bem cuidado, muito bem tratado, porque ele também é uma pessoa que é um dos meus cooperadores e cujos seus nomes estão no livro da vida. Então, esse é um ponto de partida que Paulo nos ensina aqui.
E para termos esse tipo de ação, nós precisamos ter a paz, o equilíbrio da vida. É por isso que nós temos que buscar esta paz. E Paulo, ele vai, olha, gente, vamos alegrar nosso coração. Vamos, porque tudo que nós fazemos está bem patente, bem visível para as pessoas. Às vezes eu penso muito nisso. Minha esposa às vezes me chama atenção sobre essas situações que a gente, de vez em quando, a gente extrapola um pouquinho, quer um pouquinho falar demais, quer sair um pouquinho do, alguém bota o carro em frente, próximo ali da garagem, a gente fica meio aborrecido, né? Acontece isso. E a gente tem que ter controle. Né? Ainda bem que tem a Dona Ivani lá que me controla nessa hora, porque a gente, se a Dona Ivani é usada por Deus, fala assim, não, você ainda joga pesado ainda, né? Ela, irmãos, essa mulher joga pesado. Você é a luz, você não é pastor. Então joga na cara ainda, na minha cara, que eu sou pastor ainda, né? Só poder forçar a barba para ficar quieto, né? Vocês estão entendendo? Mas de alguma forma, existe uma verdade nisso. Ou é uma verdade nisso. Nós temos que ter o controle. No trabalho, às vezes lá, no trabalho, de vez em quando lá, aqueles operadores nos tiram do sério. A gente quer logo já chutar o balde, mas fala assim, olha, aí você fala, Wagner, eles sabem que... E lá todo mundo sabe que eu sou pastor. Esse que é o problema. Né? Você não pode vacilar muito. Né? Você tem que ficar no sapatinho, né? Todo mundo sabe. Ainda os colegas ainda provoca ainda. Ô, meu pastor, você chegou aqui, rapaz, que benção. Eu pensei, mas agora piorou a situação agora. Se antes já estava, agora piorou, porque agora já alarmou para outras pessoas que não sabiam. E isso aumenta a responsabilidade. E nosso coração tem que estar alegre, sempre em satisfação com a vida, atender as pessoas com satisfação, com alegria, sem mostrar alguma coisa diferente. Nós somos esta luz, você é esta luz, a sua alegria tem que irradiar aonde você está. Porque eles estão olhando, olha o que diz aqui o versículo 5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Isto é, que a forma de vocês viverem seja conhecida, que todo mundo saiba como que vocês são felizes. Como é que vocês são pessoas são pessoas que vivem satisfeitas com a vida, que a vida é uma beleza para você. Mesmo que ela é pintada de uma forma completamente fora daquilo que nós achamos que é viver bem. A pergunta é, o que é viver bem para nós? Para você. O que seria bem viver? Até a versão está mais bacana ali, né? A amabilidade, a forma de se proceder. Como é que é? O que é viver bem para você? Muitos acham que viver bem é ter um dinheiro bom na conta bancária, né? É não ter problema dentro de casa. A Manilza chegou para mim hoje aqui, né? Pastor, estou orando para orar para teus filhos? E pode continuar orando por eles, né? Precisamos de oração, todos eles, sem exceção, né? Continua orando, irmão Nilson. Para de orar não, tá? E é isso, e todos nós temos os nossos problemas do dia a dia. Aqui ninguém tem isento disso. Mas isso não pode, de maneira alguma, tirar a alegria, porque a Bíblia em si fala que a alegria do Senhor é a nossa força. É a única força que nós temos, é a alegria do Senhor. E aqui fala de qualquer alegria. Alegre sempre no Senhor. Não alegre naquilo onde estão as dificuldades. Porque se nós formos olhar para as dificuldades, a gente não vai sorrir, vai chorar. Se você for olhar para sua conta bancária, então, aí que o choro vai aumentar mais ainda. Né, Mateus? Mateus não tem esse problema, não. Né? A gente vai chorar. Mas quando a gente olha para o Senhor, a gente vai esquecer que a conta bancária está baixa, que os problemas estão ali bem visíveis perto da gente. A gente vive em meio a todos os problemas.
Temos as nossas dificuldades, mas elas não podem tirar, de hipótese alguma, a alegria do Senhor do nosso coração. E aí Paulo, ele começa agora a falar que existe algo que tira essa alegria. E nós temos que tomar cuidado. Né? Versículo 6, Paulo está aqui falando. Tem alguma coisa aqui que é muito triste. Ele fala, agora vocês têm que entender uma coisa. Não vamos deixar que a ansiedade, que as preocupações, elas tomem conta da nossa vida. Irmãos, quer um testemunho de alguém que está aprendendo isso? Sou eu. Até uns anos atrás, a minha cabeça estava a 100 por hora. Mas tranquilo, eu estou começando o que o Paulo ensina para a gente aqui, o que temos que aprender. Né? Em vez de ficarmos ansiosos, preocupados, vamos fazer a coisa mais prática que nós podemos fazer, que é orar, que é suplicar. E detalhe que Paulo fala aqui, com ações de graça, com o coração agradecido a Deus. Não é aquela oração apenas por orar e reclamar. É uma oração de agradecimento a Deus. O que significa isso? É que nós, quando oramos, quando nós suplicamos, nós acreditamos que Deus tem o controle da nossa vida. Quer ver uma coisa? Quando nós para poder meditar o que Deus está fazendo na nossa vida. Está fazendo. Hoje mesmo eu estava comentando com um colega, pastores, aqui sobre livramento, que ele não ficou chateado porque ele queria viajar, né? E aí demoraram a chamar ele para poder ir para a base lá e quando chegou tinha mais de 3 ou 4 na frente dele, acabou que ele não foi viajar e ficou fazendo um trabalho ali por perto mesmo. Eu podia reclamar? Eu falei assim, realmente. Aí eu contei o testemunho para ele, né? Que eu já falei para os irmãos, aconteceu lá em Minas Gerais conosco, né? Que Deus nos deu o livramento. Ele disse, olha, tudo dai graças. Agradecer. Porque quem agradece, ele demonstra uma coisa muito, muito importante, que ele tem paz com Deus. Ele está em paz com Deus. Porque a paz com Deus faz com que a gente viva sempre em agradecimento a Deus e não andar nesse problema aqui não. Ansiedade? O que o apóstolo Pedro fala no capítulo 5, no verso 7? Pastor Silveira, não dá essa forcinha para mim. Eu vou aproveitar aqui meu amado irmão. Tem tanto tempo que eu não vejo ele. Tem um ano já que eu não vejo o pastor Silveira. Né? Olha o que diz. Lance sobre ele a sua ansiedade. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós. Isso é oração de agradecimento. É uma pessoa que está em paz com Deus. E eles, olha, você lance. Não se preocupa não. Ele tem o controle da sua vida. Mas aí, o apóstolo Pedro nos dá ele responde no versículo 8 o porquê ele fala isso. Aí ele fala, estejam alerta, gente. Vigiem. O diabo, sabe quem é esse camarada? O adversário de vocês? Ronda como um leão, rugindo, procurando quem possa devorar. Tudo que ele quer é acabar com a gente, acabar com a nossa paz. Tirar essa sintonia, essa conexão entre nós e Deus. Porque a única forma dele poder nos envolver ou nos levar a viver num mundo completamente de tristeza, de amargura, é saindo da conexão com Deus. E isso quer dizer que eu não confio mais em Deus. E tudo que ele quer é isso, nas minhas ações. Porque muitas vezes a gente fala que confia em Deus, mas quando age completamente ao contrário. E ele está falando aqui, olha, ele quer acabar com vocês. Ele tem cuidado de vocês, não se preocupe com ele. Fique tranquilo. Ele está com vocês. E voltando ao versículo 6, do capítulo 4,
Ele fala que sejam conhecidos diante de Deus os pedidos, né? Conhecidos, pedido de Deus. Deus conhece o seu pedido. Você tem pedido algo a Deus? Então, entregue para Ele. Deixa os cuidados dele, como diz o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, e o mais Ele fará para você. Deus, Ele nunca deixou a gente na mão. Que canção que o pastor Silvio cantou aqui sobre o Pai. Abba, Pai. Eu estava ouvindo a canção, e é uma canção que vale a pena a gente refletir ela constantemente. O amor do Pai. Como Pai, nós que somos pais, está lá minha filha, vai fazer 30 anos nas costas. Tem quantos anos? 28? 30 anos? 30 anos nas costas já. Está velhinha já também. Menina aborrece a gente de vez em quando, né? Esses filhos são fáceis, não é, irmã? Tira a gente de sério. Não é verdade? Não é verdade, pastor Silveira? Os filhos tiram a gente de sério? Fala, está nesse jeito. Né, irmã Cris? Os filhos tiram a gente de sério, irmã Cris? Tira de sério. Não tira? Mas, tem jeito. Nunca vi os bichos mais bobos chamados pai e mãe, né? É só os filhos falam assim, ai, né? Acabou. Acabou o pai severo. Eu falo isso por mim, né? Eu tô lá, aí eu já coloquei até no meu WhatsApp, aquele pai bem chato. Pai, é ela mesmo, só essa aqui, ó, tá a cara dela, chatinha, igual a minha filha. E quando precisa, faz o quê? Tamo lá. Eu vou aborrecido. Não queria ir. Às vezes o carro, que não tem aquela coisa, irmão, você lavou o carro, né? Você viram, não sei o que já aconteceu contigo, você lavou o carro. Aí você guarda o carro, só, opa, esse carro limpinho aqui. Mas incrível que pareça, naquele dia ela vai e me chama para poder levar ela em casa e sujo o carro todo. Vontade de dar uma coça, né? Mas pai é isso, mãe é isso. Eu falo isso para minha esposa, que é muito boba também, como mãe. Uma avó então piorou. Então são coisas que acontecem. E a comparação que eu fico muito alegre é quando Deus faz essa comparação, primeiramente com o pai. Ele fala lá, o pai não vai dar pedra ao pão, pedra ao filho. Ele vai dar o pão. E aí, Deus vai muito além, lá em Isaías, não vai memória, e fala que se a sua mãe te rejeitar, eu não te rejeitarei. Qual é a mãe que rejeita o filho? O pai, até às vezes o pai pode rejeitar, mas a mãe não. É raro, né? De 1000, só uma que não faz isso. E Deus faz essa comparação, sabe? Magnífica. Ele mostra pra gente o quanto ele tem velado por nós. Eu falo isso por mim. E você pode falar isso por você também, quando Deus tem velado por você. Então, por isso que você não pode perder, desconectar essa paz de Deus no seu coração. Alegre-se no Senhor. Se regozije no Senhor, está aqui ensinando. Tem algum problema? Alguma coisa está querendo tirar a sua paz? Vai lá. Por meio da oração, por meio da súplica, com ação de graça, apresente seus pedidos ao Senhor. Ele te deu esse livre-arbítrio. Ou melhor, esse livre-acesso. Perdão, livre-arbítrio não, errei aqui, né? Esse livre-acesso. Ele fala lá no capítulo 10, 19 de Hebreus, nós temos a ousadia de entrar no sangue dos santos pelo sangue de Jesus. Não precisa mais de véu, não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de intercessor. Nós temos acesso ao nosso Pai. Nosso Pai Celestial. É lá. Só você ir a Ele. Independente. Deus não vai te julgar pelos seus erros. Deus vai querer você mesmo com os seus erros. Imagine se Deus olhasse dessa forma conosco. Imagine se Deus
fosse olhar para você e falar assim, não, tem muito pecado nas costas desse homem, essa mulher quer não. Ao contrário. Quando ele olha para Zaqueu, ele não rejeita Zaqueu. Eu fico mais encantada quando ele vai até a mulher samaritana. Ele está ali para julgar a mulher. Ele não julga a mulher samaritana. Ele fica ali no poço, aguardando ela vir. E quando ela chega, ele não chega para ela e só, você está cheio de pecado. Ó, você não vai mais poder ir para a igreja, você vai, o que destino para você é o inferno. Não. O que mais chama atenção é que ele quebra um tabu entre culturas, judeus e samaritanos. Ele entra e fala, eu quero beber água. Você pode me dar um pouquinho d'água? Ela acha aquilo chama a atenção dela porque judeus não falavam com samaritano. Não falava, né, na época. E depois disso tudo, ele começa a dizer que ela beberá da água que não terá sede, ela fica entusiasmada, saber que água é essa. Ele fala, chama o teu marido lá. Ah, eu não tenho. Realmente, você não tem. Já teve 5, o que tem agora não é teu. E aí desperta nela. Ele não fez julgando ela, apenas despertando, mostrando para ela o quanto ele a amava. Isso é o que nós precisamos fazer. Quem tem paz com Deus vai agir dessa forma lá fora. Né? E não vai permitir que nada venha tirar a nossa atenção de Deus. A nossa oração deve sempre estar focada no Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o controle sobre a nossa vida. Aí depois disso tudo, aí ele fala no versículo 7. Aí no versículo que fala, então, você não está mais ansiosa, você colocou seus pedidos na mão do Senhor. Tá? Então, se você está fazendo isso, então vai acontecer isso na tua vida. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Vocês serão guardados. Nós somos guardados quando nós acreditamos no poder do Deus, Deus poderoso. Aí vem a paz de Deus, a tranquilidade. Pode vir qualquer temporal da vida, você vai saber lidar com os temporais. E aí, depois disso tudo, o apóstolo Paulo nos dá uma forma de a gente poder manter isso. Como é que você vai manter essa paz? Você sabe como você vai manter a paz com Deus? Porque ela pode ser perdida a qualquer momento. Você pode perder a paz de Deus. Mas aí, interessante que aqui no versículo 8, ele nos dá como manter essa paz. Ele fala, finalmente, irmãos, para acabar o nosso assunto. Pense em tudo que for verdadeiro. Tudo que for digno de respeito. Essa versão tá boa. Tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude e algum louvor, nisso vocês têm que pensar. Tá vendo? É manter. Porque, irmãos, não adianta apenas vir para a igreja, você recebe a palavra de Deus no seu coração, você vai para casa. É na sua casa que você tem que fazer isso aqui. Na igreja aqui, nós ensinamos que não ande ansiosos. E nós ensinamos que você deve se envolver com Deus, se conectar com Deus. Mas na sua casa tem que fazer a manutenção. Aí chega em casa, vai se envolver novamente com coisas que não se deve, não vai pensar, vai envolver com mentira, com coisas na qual não tem respeito, vai envolver com coisas que não são justas, vai envolver com coisas que não são puras, vai andar para o mundo da briga, da dissensão, vai fazer tudo que não presta, a mente vai voltar a estaca zero. Aí vai voltar novamente a depressão, vai voltar novamente o desconforto emocional e outras mais coisas. É só manter. Simplesmente isso. O que me faz viver com verdade? O que me faz
ser digno de o que é digno de respeito, o que é justo, o que faz isso. Vai procurar bons livros para ler, vai ouvir mensagens, vai ouvir louvor, alguma coisa que venha fazer que você fique conectado com Deus. Nada pode tirar essa conexão. Eu estou lá trabalhando, de vez em quando eu estou lá, aí vem, né, a gente está lá pensando no livro que nós lemos, estou lendo um livro muito bom, e eu fico pensando no livro, aquele livro, achei assim, estou dirigindo, estou pensando, né, tal, né? Por quê? É uma forma de a gente manter aquilo que estamos em conexão. Aí começa a ver, sabe, aquelas novelas que não te agradam em nada, que não vai edificar em nada, ver filmes que não vão edificar em nada, ouvir músicas que não vão te ajudar em nada, apenas vai continuar te oprimindo mais ainda. E a vida não muda. A vida continua aquela mesmice de sempre. E não precisamos mudar essas coisas todas. E para nós finalizarmos, eu tenho algumas coisas depois na conclusão aqui, mas eu quero finalizar aqui no versículo 9, esse primeiro ponto aqui. Vamos lá. Ponha, agora sim. Aí ele fala, serei no versículo 8, o que tem que ocupar a mente? Ponha em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram. Não é somente apenas entender, tem que colocar em prática, colocar no dia a dia nosso. E prática é na sua casa, no trabalho, ali na vizinhança, no meio dos colegas, colocar em prática tudo isso. E você fazendo isso, o Deus de paz estará com vocês em qualquer lugar. Estará com vocês. E aí vamos agora concluir com a segunda parte, citando alguns versículos muito interessantes aqui. Aí eu vou pedir meu querido amigo para me ajudar. Primeiramente, Hebreus, capítulo 12, verso 14. Vamos lá. 12, 14 diz o seguinte. Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Alguém pode ver Deus sem paz? Não. Não existe isso. É impossível. Mas que paz é essa? É uma paz no meio de todos. Talvez a pessoa não tem paz contigo, está com mal de você, mas você tem que ter paz com ela. Eu falo isso porque, esses dias atrás, um colega nosso me tirou do sério lá. Aí eu fui, dei um chega para lá nele, virei as costas e fui embora. No dia seguinte ele chegou, boa noite. Aí tá dele sério, né? Para poder mostrar para aqui, né? Não pode dar mole para ele não. Boa noite. Né? Aí no segundo dia ele já veio, talvez ele viu a besteira que ele fez, né? Ele veio já assim, e aí, vai, como é que tá assim? Tá tranquilo, rapaz, tá assim, assado, tá tranquilo aqui, o carro tá 10 km, pode correr à vontade, pode dar 120, 130 no carro, fica à vontade. E depois, voltamos ao normal de novo. Rapaz, a dissensão, como aconteceu com a dona Ivode, com a dona Cinti lá, acontece. O que não pode é não fazer aquela coisa, né? Que Paulo pediu, olha, traz as duas para ajuda de novo. Não permita que elas vivem brigando ou em dissensão. E aí, o autor dos Hebreus nos ensina que vamos buscar a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Não adianta que ninguém veja o Senhor dessa forma. Então, procurar viver em paz com Deus. Isso é que... E viver em paz com Deus é isso. Quer ver uma coisa interessante? É quando o João diz, aquele que diz que ama a Deus, não ama teu irmão, ele é o quê, irmãos? Eles botam esperto, é mentiroso. Uma mentira. Eu estou em paz com Deus, mas eu não quero ver
a cara do pastor Servírio. E quando ele passa por mim, mas eu estou na igreja louvando a Deus, né? Mas eu não gosto do pastor Servírio, né? Não é isso, não. Não adianta, isso não existe. Aproveita que está em 1 João aí. Vamos lá, capítulo 4, versículo 20 e 21. Olha só. Olha só o conselho do apóstolo João. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, como nós falamos, né? Pois quem não ama o seu irmão e quem vê não pode amar a Deus, a quem não vê. Nossa, é muito prático eu dizer que amo alguém que eu não vejo. Como é que eu vou dizer? Jesus disse uma coisa que eu não vou lembrar o versículo, então eu não vou pedir para você poder falar. Ele fala, como é que eu vou demonstrar que eu sou o discípulo de Cristo? Jesus ensinou no capítulo 15, você não lembra onde está. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu sou discípulo de Cristo. Ele fala, se vos amardes uns aos outros. Isso traz paz. Isso é paz com Deus, irmãos. Harmonia. Porque a harmonia é aqui, ó. O negócio é aqui. Eu só vou provar que se eu amo a Deus, se eu amar o meu próximo. Tá lá. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E para nós terminarmos a nossa conversa aqui hoje, todas as coisas, elas são sempre passíveis. Vamos lá. Romanos 8, 28. Olha o que diz o apóstolo Paulo diz. Saber que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quer dizer, tudo acontece para um bom fim, quando Deus tem um propósito. Então, por isso que nós precisamos viver em paz com Deus. Nada acontece conosco sem que tenha propósito. E como é que a gente vai? Como é que essa paz vai vir para a gente? Qual é o remédio quando alguém perde a paz? E aí? Eu perdi a paz. Bom, e agora? Eu preciso de um remédio. O pastor Servírio cantou a canção aqui. Eu não vou lembrar mais ou menos que canção é essa que ele nos traz a paz. Ele cantou foi 4 canções, né? Nas 4 teve uma que parece que o pastor Servírio fosse Deus colocou, coloca lá, meu servo, porque esse é o remédio para poder a gente ser curado. Qual é o remédio para ter paz? Alguém já sabe? A canção que o pastor Servírio cantou com o título A Cruz. Me diga um pouquinho dessa canção. Ali está o remédio. O remédio para podermos ter a paz com Deus. Perdeu? Toma o remédio da cruz. O que Jesus disse lá quando estava no Calvário? Pai, perdoa-os quem não sabe o que fazem. Isto é, o perdão. Eu estava lendo ontem sobre o perdão, ou melhor, hoje. Interessante, perdão é você se doar para alguém. Coisa linda, né? Eu nunca vi uma descrição, uma coisa melhor para poder entender o perdão. Doar para alguém. Ele está falando para você perdoar apenas a pastora Cris, que é uma grande amiga nossa, o pastor Servírio, que é amigo de várias datas, desde 2014, né, irmão? Vocês são os amigos, né? Olha, ele tá mais velho, ele tá velhinho, viu? Em 2014 que nós conhecemos. É muito prático. Mas ele está dizendo para que você venha perdoar até aquelas pessoas que te fizeram mal. Elas não te fizeram mal porque elas talvez queriam fazer, mas foram levadas a fazer o mal. E elas merecem o teu perdão. Perdoa elas. E você vai viver em paz com Deus.
Como disse ontem na mensagem o pastor Hernandes Dias Lopes, não perdoar é simplesmente tomar o veneno e esperar que o teu próximo morra. Ao contrário, quem morrer vai ser você. Quem morre não é quem ofendeu, morre é quem foi ofendido. É esse o detalhe. É isso que Jesus nos ensina. É isso que hoje é preciso nós entendermos para que tenhamos a paz com Deus. Quer ter paz? Quer viver alegre? Mesmo em meio à adversidade? Quer viver em satisfação da vida? Então vamos fazer tudo isso que nós ensinamos aqui nessa noite. E muito mais coisas que a qual vamos aprender mais ainda na Escritura Sagrada. Deus abençoe a todos. Que a paz de Deus esteja dentro do coração de cada um de vocês. Amém? Aplaudir nosso Deus.